prezado candidato. Vamos continuar nosso estudo do processo penal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o inquérito policial. Vamos passar do artigo 4º até o artigo 23 do nosso CPP. Primeira coisa, quando vamos falar sobre o inquérito policial, a primeira coisa que o senhor tem que saber é o conceito, o que vem a ser efetivamente um inquérito policial. E para isso eu trago para os senhores a definição do professor Vítor Eduardo Rios e o Alexandre Sebriano. Dá uma olhadinha, vai aparecer na sua tela o que vem a ser inquérito policial para Eduardo Rios e Alexandre Sebriano. Olha o que eles falam. É um procedimento investigatório instaurado em razão da prática da infração penal, composto por uma série de diligências que tem por objetivo obter elementos de prova para que o titular da ação penal possa propô-la contra o criminoso. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a definição desses doutrinadores e vamos esmiuçá-la. Vamos começar aqui. Primeira parte, dá uma olhadinha na sua tela. O inquérito policial é um procedimento investigativo. Volta aqui do professor. O senhor deve lembrar o seguinte: o inquérito policial, ele não é um processo, ele é um procedimento administrativo de natureza investigativa. O inquérito policial, ele não é processo. Sabe por quê? Se o inquérito policial, ele efetivamente fosse um processo, eu teria que dar ao nosso criminoso contraditório e o direito à ampla defesa. E o nosso inquérito policial não existe contraditório, nem mesmo existe a figurinha da ampla defesa. Então o senhor lembra, inquérito policial não é processo, inquérito é um procedimento de natureza investigativa. Segunda coisa, olha de novo aí na sua tela, o inquérito policial, ele é instaurado, tá aí instaurado em razão da prática de uma infração penal. Olha, professor, aqui, volta aqui, Quando nós falamos em inquérito policial, o senhor deve lembrar o seguinte: naquele exato momento em que o nosso criminoso praticou a sua infração, seja ela na sua modalidade consumada, seja ela na sua modalidade tentada, não importa o crime, ele acabou a infração no segundo seguinte, surge para o Estado a administração, aquilo que nós chamamos de ius puniendi, ou jus puniendi. O que é essa figurinha? É o direito que o Estado tem de punir o nosso criminoso pela prática da infração penal. Então, volta aqui, dá uma olhadinha. Quando o sujeito ativo praticou a infração, no segundo seguinte, no instante seguinte, surge para o Estado o ius puniendi, o direito de punir o nosso criminoso pela prática da infração penal. Entretanto, senhores, dá uma olhadinha. Hoje, sobre o Estado democrático de direito do qual nós vivemos, o Estado não pode pegar o nosso criminoso, simplesmente pegar e tacá-lo ele dentro de uma penitenciária, trancar a chave e deixar o nosso criminoso morrendo lá. Ele tem que punir, mas para que o nosso Estado administração, Estado enquanto poder executivo, efetivamente faça a punição do nosso criminoso, ele precisa de autorização do Estado juiz. Então dá uma olhadinha. Para o direito de punição surge naquele exato instante em que o criminoso praticou a infração. Mas para que ele efetivamente consiga aplicar a punição, ele precisa de autorização do Estado juiz. Então, o Poder Judiciário tem que autorizar o Estado, a administração, o Estado enquanto Poder Executivo, a pegar esse criminoso, tirar ele do convívio social e trancafiá-lo dentro de uma penitenciária. Agora dá uma olhadinha. Então surge com a prática da infração. Mas para que o Estado exerça o ius puniendi, ele só vai ter essa autorização no final do processo penal. Perfeito? Então dá uma olhadinha. Entre o ius puniendi surgindo com a prática da infração e a autorização do judiciário, esse espaço de tempo aqui, que nós estamos mostrando para o senhor nesse meio aqui, é o que o Estado tem que perseguir o criminoso. Então surge o ius puniendi com a prática delitiva, com o fato, mas o Estado, ele tem o direito de perseguir, o ius persequendi, ele vai perseguir o nosso criminoso pela prática da infração penal. O ius persequendi, ele tem o direito de perseguir. Primeiro, ele vai perseguir o nosso criminoso dentro do inquérito policial, é o ius persequendi preventivo. E depois ele vai perseguir o nosso criminoso dentro do processo penal. É o ius persequendi
em judício, dentro do judiciário. Então, o nosso criminoso praticou a infração aqui. Surgiu o fato criminoso, consumado, tentado, pouco importa. O Estado tem o direito de punição, que só vai ter essa autorização do Estado juiz ao final do processo penal. Então, o Estado pode passar pelo inquérito policial, que eu vou mostrar uns detalhezinhos para os senhores aqui no longo da nossa aula, e depois ele vai exercer o nosso ius persequendi in judício, o direito de perseguir o nosso criminoso em juízo, na figurinha do Poder Judiciário. E ao final do nosso poder, do processo judiciário, ao final do processo judiciário, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, ou a Justiça Federal, não importa, eles vão ou não dar autorização para o Estado exercer o ius puniendi. Então, dá uma olhadinha. Quando o Estado tem o direito de ius puniendi, ele só vai poder exercer esse direito com a sentença penal condenatória. Ou seja, o Estado juiz entende que o nosso sujeito é realmente criminoso. Ou seja, vai trancafiá-lo na prisão pelo tempo determinado na sentença. Só com o trânsito em julgado, o Estado juiz pode obrigar o preso a ser cerceado da sua liberdade. Ou seja, o nosso preso vai ficar preso na pena processual aqui depois do processo. Então, o ius puniendi surge com a prática da infração, mas para que o Estado efetivamente o exerça, ele precisa do processo penal. Agora, senhores, se o nosso Estado, juiz, der uma sentença absolutória, ele absolve o nosso criminoso pela prática da infração penal, ele absolve o criminoso pela prática da infração. Absolveu. Nesse caso, o Estado, enquanto administração, o Estado executivo, não tem autorização para exercer o ius puniendi, não tem autorização para exercer o seu direito de punição sobre o nosso criminoso. Perfeito? Então, dá uma olhadinha. Ele surge, o inquérito policial é instaurado por força da prática da infração penal. Quando o criminoso consumou ou tentou praticar a infração, surge para o Estado o ius puniendi, que só vai ser exercido ao final do processo penal, com uma sentença condenatória. Perfeito? Continue na sua tela, dá uma olhadinha aí, vai aparecer para os senhores o terceiro elemento da definição dos nossos doutrinadores. Ele fala o seguinte: o inquérito policial é composto por uma série de diligências. Então, dá uma olhadinha. O nosso delegado de polícia, ele vai realizar uma série de diligências, uma série de atos concatenados, com o objetivo de apurar. Já emendamos o nosso quarto elemento. Dá uma olhadinha na definição dos professores, olha o que ele fala. Já emendamos aí no quarto elemento. Ele vai fazer o quê? Qual que é o objetivo? Obter elementos de prova. Obter elementos de prova. Quando nós falamos elementos de prova na fase inquisitiva, nós estamos falando na existência de indícios de autoria e indícios de materialidade delitiva. Então, nós já falamos um pouquinho disso na prisão. Indícios de autoria delitiva, indícios de autoria, representa a existência de elementos relacionados e apontam com uma certa segurança que aquela pessoa é realmente o sujeito ativo da infração. E a questão da materialidade delitiva representa ali a existência de provas de que aquele criminoso é realmente o sujeito ativo da nossa infração. Agora, olha a última figurinha, dá uma olhadinha na sua tela, olha a última previsão. Elementos de prova para que o titular da ação penal possa propô-la contra o criminoso. Dá uma olhadinha aqui, professor, vamos finalizar esse entendimento aqui, ó. Dá uma olhadinha. O objetivo principal do inquérito policial não é ser utilizada pelo delegado de polícia. O principal objetivo, senhores, do inquérito policial é ele auxiliar na convicção da formação da opinião delicti do titular da ação penal. Dá uma olhadinha. O inquérito policial, ele tem como única finalidade fazer a investigação para que sirva de base para que o titular da ação penal possa propor o processo penal para propor a ação penal contra o nosso criminoso. Os titulares da ação penal são dois. Se a ação penal for pública, o titular da ação penal é o órgão do Ministério Público, o promotor ou o procurador, dependendo do estado, depende de onde você estiver. E o titular da ação penal privada é o querelante, ou seja, o ofendido ou aqueles que lhe façam, às vezes, o famoso CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Então, o principal objetivo do inquérito policial é ele auxiliar na formação daquilo que nós chamamos de opinion delicti, a opinião da existência do crime. Então, ele colabora, ele incentiva a formação da opinion delicti do titular da ação penal. Perfeito, senhores? Essa é a definição de inquérito policial para Eduardo Rios e Alexandre Sebriano. Perfeito? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos continuar aqui, ó. Quando olhamos para o nosso inquérito policial, ele é composto por 5 grandes características. E, ó, as 5 características aparecem em provas e o senhor tem que saber todas elas na ponta da língua, uma por uma, nessa ordem, fora de ordem, não importa. Vamos lá, olha para a sua tela aí, quais são as 5 características do inquérito policial? Primeiro, para a sua tela, realizado por polícia judiciária. Segundo, ele tem um caráter inquisitivo. Terceiro, ele tem um caráter sigiloso. Quarto, ele é escrito. Quinto, ele é dispensável. Dispensável. Professor, qual cai na minha prova? Todos. O senhor tem que saber um pouquinho de todos. Tem que saber um pouquinho de todos eles aí, para você se mandar bem aí na nossa prova. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, o inquérito policial ele é realizado por polícia judiciária. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, professor. O inquérito policial realizado por polícia judiciária. Quando nós olhamos, são 2 grandes polícias que nós temos. Na verdade, tem a polícia militar também, mas ela não entra nessa função aqui. Nós temos a polícia civil, nós temos a polícia federal e a polícia militar. A polícia militar ela não entra nessa explicação, só a polícia civil e a polícia federal. Quando falamos em polícia, elas têm, além das suas atribuições normais, elas vão exercer uma função de polícia judiciária. O que representa isso? Polícia judiciária, na polícia civil, é o delegado de polícia e os seus funcionários. Na polícia federal, é o delegado de polícia federal e os seus funcionários. Eles vão exercer funções atreladas e relacionadas ao poder judiciário. Quando falamos polícia judiciária, você vai lembrar o seguinte, a polícia civil trabalha com a justiça estadual, a polícia civil trabalha com o Tribunal de Justiça. A polícia federal, ela trabalha muito próximo ali com a figura da Justiça Federal. A Justiça Federal, primeira instância, é a figurinha do TRF, Tribunais de Justiça, Estado, Polícia Civil, Justiça Federal, TRF e também a Justiça Federal, primeira instância, são relacionados à própria Polícia Federal. Agora, o que representa essa figura de polícia judiciária? É bem simples. A polícia judiciária é aquela pessoa que vai auxiliar o magistrado, vai auxiliar o poder judiciário nas suas funções. Vamos dar uma olhadinha, vamos imaginar o seguinte, o juiz expede um mandado de prisão em desfavor de determinado acusado. Quem vai cumprir o mandado de prisão? Em regra, Polícia Civil. O judiciário precisa da condução coercitiva de uma pessoa. Está precisando ouvir aquela pessoa, ela se recusa, o magistrado fala, eu quero a condução coercitiva dela. Quem vai fazer o cumprimento da condução coercitiva? Polícia Judiciária. Então, eles vão auxiliar a nossa função ali, a função do judiciário. Se for na esfera do Estado, temos a Polícia Civil. Se for na esfera federal, nós temos a Polícia Federal. Agora, nós vamos trabalhar isso aqui, no primeiro momento da nossa aula, sobre a lei, sobre o artigo 144 da Constituição Federal. E lá no final do nosso curso de inquérito policial, eu vou te falar da Lei 12.830, que é uma lei nova que trata da investigação criminal promovida pelos delegados de polícia, mas lá no final do nosso curso, tá bom? O que o senhor deve lembrar? Primeiro, artigo 144 da Constituição, ele traz quais são as funções da PF. Dá uma olhadinha na sua tela, VC, ó. Quais são as funções da PF? Primeiro, apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Nesse primeiro momento, eles vão apurar as infrações que envolvem interesse da esfera federal, da União. Continue na sua tela, olha a segunda parte desse artigo. Ele fala o seguinte, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei.
Dá uma olhadinha, olha aqui, professor. Repercussão interestadual envolve a prática de crimes que estão relacionados saindo de um estado e indo para outro. Interestadual, no estado para outro. Internacional, sai do nosso estado e vai para outro. Nós brincamos com os alunos, sempre brinco com os alunos falando assim, ó, a Polícia Federal, ela tem a competência mais tranquilinha. A Polícia Federal, ela toma conta em especial dos crimes do colarinho branco, crimes contra a ordem política, a ordem social, crimes contra a ordem tributária, muitas vezes, e aqueles crimes que têm repercussão interestadual e internacional. Dá alguns exemplos para os senhores. Um de repercussão interestadual. Roubo, furto e receptação de veículos. Muitas vezes os veículos são furtados num estado, numa cidade, e são levados para outro estado, dependendo do caso até para outro país. Nessas circunstâncias, eles têm repercussões interestaduais ou internacionais. Tráfico de drogas. O tráfico de drogas internacional é uma ali das principais funções da PF. Tráfico de pessoas. Pouco se é falado no nosso ordenamento jurídico, mas infelizmente ainda acontece. Tráfico de pessoas para prostituição e tráfico de pessoas para efetivamente fazer transplante de órgãos de formas ilegais, ilícitas. Existe, infelizmente, isso existe no nosso país. Então, essas são as funções da Polícia Federal. Agora, o que cabe à Polícia Civil? O senhor vai lembrar assim, ó, a Polícia Civil, ela tem um caráter residual. Professor, como assim um caráter residual? O caráter residual, ele representa a sobra, o resto. Dá uma olhadinha, o que a Polícia Civil vai investigar? A Polícia Civil vai investigar todas as infrações penais. A Polícia Civil vai investigar todas as infrações penais que não forem atribuições da Justiça, da Polícia Federal e todas as infrações que não forem crimes militares. Então a Polícia Civil investiga tudo aquilo que não for atribuição da PF e tudo aquilo que não for crimes militares. Ou seja, a Polícia Civil investiga praticamente 90% a 95% da legislação penal do nosso país. E, infelizmente, muitas vezes a Polícia Civil é que tem as menores estruturas. A PF tem uma estrutura gigantesca aí para fazer as suas atribuições. Perfeito aqui? Quem é o responsável pela PF, professor? A PF é responsável pelo delegado de Polícia Federal. E a PC, ela é encabeçada ali pelo delegado de Polícia de Carreira. Perfeito até aqui? Essa primeira previsão é tranquilinho. Agora, dá uma olhadinha na sua tela, a segunda característica. O inquérito policial, ele tem um caráter inquisitivo. Ele tem um caráter inquisitivo. Dá uma olhadinha e vai aparecer para os senhores o que significa dizer que o inquérito policial tem um caráter inquisitivo, senhores. Volto a falar, isso nós já falamos. O inquérito policial, ele é um procedimento investigativo. Ele não é um processo. Se ele não é processo de forma nenhuma. Por quê? Porque o nosso delegado de polícia, ele vai olhar para o nosso criminoso como um objeto de investigação. Ele vai olhar para o criminoso como uma coisa, como uma res, e vai perseguir o criminoso, vai tentar colher, na medida do possível, todos os elementos de autoria e materialidade para subsidiar a análise do titular da nossa ação penal. Pelo fato do nosso inquérito policial ser inquisitivo, essa investigação para cima do criminoso, não há que se falar em contraditório, nem há que se falar na figurinha da ampla defesa. O senhor deve ter visto, ter passado por isso em direito constitucional. Não existe. Lá o professor te fala, ó, tem que vigorar o contraditório, tem que vigorar o ampla defesa, é imprescindível em todos os processos, mas isso não vale para o inquérito, pois ele não é um processo, ele é um procedimento. A bem na verdade, o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa investigativa. É um procedimento interno da Polícia Civil que tem uma natureza de investigar o nosso criminoso pela prática de uma infração penal. Perfeito? Agora dá uma olhadinha. Olha aí para sua tela o artigo 5º, inciso 55, ele fala o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou processo administrativo, e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Então esse inciso da Carta Federal não é aplicado ao nosso inquérito, perfeito?
Agora dá uma olhadinha aqui para o senhor, dá uma olhadinha, professor. Eu vou trazer para os senhores um relatório, um trechinho do acórdão de relatoria do ministro Edson Vidigal, do STJ. Ele é um pouquinho antigo, mas ele trata bem dessa questão que nós estamos falando do contraditório e da ampla defesa. Dá uma olhadinha aí, vai aparecer na sua tela, acompanhe comigo a leitura. Ele fala assim, ó. Sendo a sindicância ou inquérito simples procedimento de auferição de procedência ou não da notícia crime, incabível reclamar contraditório de provas por conta do direito à ampla defesa. Então, dá uma olhadinha, é um procedimento para aferição da procedência ou não da notícia crimes. Então, por consequência, não há que se falar em contraditório, não há que se falar em ampla defesa. Perfeito? Agora dá uma olhadinha. Nós precisamos ainda falar duas situações aqui, ó. Primeira delas, isso o senhor tem que tomar cuidado. Primeira delas, o nosso investigado, ele representa um objeto de investigação. Ele é um objeto, ele é uma coisa, ele é uma res. Professor, tadinho do criminoso, ele é um objeto assim como um monitor aqui do senhor, como teclado, como mouse, como meu computador. Sim, ele é visto como uma res, uma coisa, um objeto de investigação. Sabe por quê? Dá uma olhadinha como isso guarda relação com a figurinha do caráter inquisitivo. Dá uma olhadinha. Se isso não é verdade, se eu virasse para vocês e falasse o seguinte, olha, o criminoso, no inquérito, ele é sujeito de direitos. Se eu falasse que ele era sujeito de direitos, eu estou falando o seguinte, existe uma relação entre o criminoso e o nosso delegado de polícia. Existe uma relação jurídica entre os dois, entre sujeito de direito criminoso e sujeito de direitos delegados. Por força de existir essa relação, deveria ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, senhores, isso não é verdade. O nosso criminoso ele é um reres objeto. Ele é uma coisa que o delegado de polícia está investigando. Então, não esqueça, o investigado ele é tratado como um objeto. Agora, pensa, dá uma olhadinha, pensa aqui, ó, pensa. O fato do delegado de polícia tratar o criminoso como um objeto assegura e dá poderes para o nosso delegado de polícia cometer atos ilegais, por exemplo, torturar o nosso preso? Dá ou não? Não dá. O fato do nosso criminoso ser um objeto de investigação não assegura ao delegado de polícia tratar o nosso preso fora das previsões legais. Então ele é objeto tão somente porque não existe contraditório e ampla defesa. Todos os direitos da pessoa humana, sobre a ótica da dignidade da pessoa humana, devem ser respeitados pelo delegado de polícia. Perfeito? Essa é a primeira previsão. Segunda coisa que o senhor tem que tomar cuidado. O nosso delegado de polícia, ele não precisa intimar o nosso acusado para a produção de provas. Dá uma olhadinha. O nosso delegado não precisa intimar o acusado para que ele produza algumas provas. Professor, como assim? Vamos imaginar o seguinte, o delegado de polícia vai fazer a oitiva de X testemunha. O delegado não precisa virar para o criminoso, para o acusado, e falar, olha, acusado, eu estou investigando, eu vou ouvir a testemunha X, você quer vir aqui sentar comigo, participar? Não precisa. O caráter é inquisitivo, é dispensável. O delegado não precisa intimar o investigado para a produção de novas provas. Não precisa. O delegado vai investigar sozinho. Perfeito? Ele investiga como quiser. Agora, se o delegado quiser, ele pode também intimar o nosso criminoso. Perfeito isso aqui? Tranquilinho? Então não tem necessidade de comunicar o criminoso das investigações. Contudo, a bem da verdade, é necessário que o senhor lembre o seguinte, o fato do delegado não precisar intimar o acusado para que ele faça as diligências, não quer dizer que o acusado não pode fazer pedidos de diligência. Professor, como assim? Dá uma olhadinha. O delegado está investigando. O delegado está exercendo a sua função de autoridade investigativa, autoridade de polícia, caráter inquisitivo. Está investigando. Se ele quiser, ele comunica. Se ele não quiser, ele não precisa. Ele simplesmente faz as diligências e ponto final. O criminoso não precisa saber de nada. Ele vai e faz. Agora, o nosso criminoso, o indiciado, se ele entender possível, se ele quiser, ele pode fazer pedidos para o delegado de polícia.
efetivamente fazer diligências. Dá uma olhadinha. Artigo 14 do Código de Processo Penal, olha na sua tela. Acompanhe comigo, dá uma olhadinha. O ofendido ou o seu representante legal, o ofendido é a vítima, o seu representante legal nós já vimos lá é o CAD, e os indiciados poderão requerer qualquer diligência que serão realizadas ou não a juízo da autoridade de polícia. Então, senhores, dá uma olhadinha. O acusado, o indiciado, inclusive a vítima, pode fazer pedidos de diligências ao delegado. Fala, delegado, eu quero que o senhor faça essa diligência. Ele chega para o delegado vai receber esse pedido e o delegado pode ou não realizar essa diligência. Vai a cargo do delegado. Então, a vítima, ou o indiciado, o nosso sujeito ativo, pode fazer pedidos de diligências, como ele simplesmente pode não fazer. E uma vez que chegou o pedido ao o delegado pode ou não efetivamente fazer essa diligência. Agora dá uma olhadinha. É necessário que o delegado fundamente a decisão de não fazer. Se o acusado pediu uma diligência, o delegado pode não fazer, mas ele fundamenta. Por exemplo, o acusado pediu diligência X e ele fala o seguinte, olha, eu entendo que essa diligência não é necessária para o auxílio para as investigações do nosso inquérito, ele simplesmente não faz, só consta no inquérito policial tal decisão. Teve um caso, uma vez eu estava trabalhando com um colega lá no escritório, caso interessante. O nosso sujeito ativo, ele foi praticar roubo. Mas ele foi praticar o roubo ali, a determinada bairro, determinada região, era próximo a uma viela, que tinha perto dessa viela um condomínio. E o nosso criminoso praticou a infração, foi preso em flagrante delito, mas a vítima falou que ele tinha tentado estuprar ela. Dá uma olhadinha, a vítima era mulher, ela falou, eu fui vítima de roubo e ele também tentou me estuprar. Beleza, foi para a delegacia e, estuprador em presídio, o cara se ferra. Vários vídeos aí na internet, aí também no WhatsApp, aí o senhor vê, os negócios são pesados. Agora dá uma olhadinha. O criminoso, quando fomos na delegacia lá para conversar com ele, ele falou assim, doutor, falando para mim e pro meu colega, estávamos trabalhando juntos, falou, doutor, dá uma olhadinha. Eu pratiquei o roubo, eu tinha intenção de praticar o roubo, mas eu sequer encostei a mão nessa mulher. Dá uma olhadinha, eu estou acostumado a praticar crimes naquele local lá, direto eu pratico o crime ali naquela mesma vielinha. E na frente, do outro lado da rua, do outro lado dessa viela, tem um condomínio. Lá ele tem uma série de câmeras, e uma das câmeras é virada para aquela viela. Dá uma olhadinha, vê se o senhor consegue fazer. Aí beleza, fomos até lá, conversamos com o delegado de polícia e falamos, doutor, faz o seguinte, está sendo acusado de estupro, ele jura de pé junto que não fez o estupro, vai até o condomínio, vê se o senhor consegue ali as câmeras. O delegado achou prudente, foi lá e pegou efetivamente as câmeras, conseguiu lá junto ao condomínio administradora, conseguir ali a cópia daquelas gravações. Ele viu ali na hora, depois conseguiu as cópias. E nessas gravações comprovavam que realmente o acusado tinha feito só o delito de roubo, sequer ele encostou a mão em qualquer parte ou sequer tentou praticar o crime de estupro, perfeito? Dá uma olhadinha, o próprio acusado pedindo diligência. Professor, ele falou que praticou a infração? Sim, dá uma olhadinha, imagina ele respondendo por roubo e estupro. É melhor ele segurar só aquilo que ele fez, perfeito? Tranquilinho, senhores? Vamos continuar aqui a nossa aula. Agora dá uma olhadinha nessa questão aí que eu vou colocar para os senhores na sua tela. Dá uma olhadinha. Vai aparecer na sua tela, a pergunta é a seguinte, o caráter inquisitivo do inquérito policial prejudica o acusado? E aí, o caráter inquisitivo prejudica ou não prejudica o nosso acusado, senhores? O que o senhor vai fazer? O senhor vai refletir sobre esse assunto, na aula que vem nós saímos desse ponto, perfeito? Então, qualquer coisa, estude novamente nossa matéria, essa primeira parte é extremamente importante para os senhores. Um abraço e até aí o próximo encontro.